Assim diz a palavra, dos versículos de 1 a 11. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Irmãos, a igreja de Corinto, de fato, entrou para a história como uma igreja extremamente problemática, com diversas dificuldades. É curioso e ao mesmo tempo glorioso ver que no início da carta o apóstolo Paulo trata esses crentes com toda a gentileza, recomendando-lhes a obra da graça, certo de que aquele que começou boa obra haveria de completá-la na vida daqueles irmãos tão problemáticos. Então Paulo inicia a sua carta como um pastor muito sábio, dirigindo-se a cada um deles de maneira amigável, amorosa. Mas, como nós bem sabemos, o apóstolo Paulo trata cada um dos problemas. Eis aí a diferença entre a verdadeira igreja e a falsa igreja. A falsa igreja não trata os problemas. A verdadeira igreja não é que ela não tem problemas, ela tem, e muitos. Essa visão idealizada da igreja primitiva, de que é uma igreja sem problemas, é uma visão equivocada. E a carta de Paulo aos Coríntios deixa claro este fato. Ela tem muitos problemas. Como diz o nosso amado irmão Lutero, são santos pecadores. Esta igreja tem relações incestuosas. Que absurdo! Esta igreja tem partidos. Pessoas que arrogam ter uma interpretação da Escritura mais fiel do que a dos demais. Esta igreja, meus irmãos, faz mau uso dos dons espirituais, confundindo a graça de Deus com os cultos pagãos. Há confusão, eles todos cometem pecados gravíssimos, como por exemplo a profanação da ceia do Senhor. Desrespeitam a consciência alheia, não tratam com condescendência os irmãos que acabaram de se achegar à fé e ainda têm aqueles escrúpulos muito próprios de quem abandonou a idolatria e tem medo de tocar em comidas sacrificadas a ídolos. Eles ainda não estão fortes, não estão alimentados com a palavra de Deus e as suas consciências ainda se sentem feridas por este tipo de atitude dos crentes mais antigos. Uma falta de amor. A razão pela qual, irmãos, infelizmente tudo isso ocorre, se dá por conta da soberba, da altivez, do orgulho. Os coríntios estão num ambiente pagão que privilegia, que dá ênfase a essas questões retóricas. Eles se vangloriam da capacidade de eloquência e não propriamente de conhecer a Cristo e viver Cristo na sua plenitude. As impurezas sexuais muito comuns na cultura de Coríntios, para os irmãos terem uma ideia, a palavra usada no Império Romano
para se referir à imoralidade sexual, era um termo mais ou menos assim, corintiar. Você vai corintiar. Já se referindo à imoralidade sexual que se cometia na cidade portuária de Corinto. E também por conta dos cultos pagãos, onde adolescentes participavam de cultos, sacrificavam nos cultos pagãos e cometiam prostituição cultual. Então Paulo está tratando cada um desses problemas. E há de fato um ensino equivocado ali naquela igreja. Vá por favor no capítulo 15 mesmo, no versículo de 12 e 13. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Quer dizer, o problema não é que eles descriam da ressurreição de Jesus. Eles criam. Mas havia uma incoerência. Porque eles descriam da ressurreição dos mortos. Particularmente a ressurreição corpórea, não apenas a continuação da vida. Que também está inclusa, obviamente, na ideia da ressurreição. Todos vivem para Deus. Mas Paulo está falando a respeito da ressurreição que há de acontecer a todos aqueles que pertencem a Cristo. Eles estão duvidando. O apóstolo Paulo então começa lhes expondo a respeito do Evangelho. O Evangelho da ressurreição e os seus efeitos gloriosos. Eis aí o nosso tema. O Evangelho da ressurreição e os seus efeitos gloriosos. Nós poderíamos também dizer de uma outra forma. O falso Evangelho e os seus efeitos perniciosos. Para Paulo, desmascarar a verdade é apontar para a verdade. E apontar para a verdade é desmascarar a mentira. Por isso o apóstolo deixa claro o que significa o evangelho que ele prega. Veja, por favor, vamos lá, no capítulo 15, ele diz que recebeu o evangelho. Mas é interessante porque na carta aos Gálatas ele diz que não recebeu de ninguém. Ora, não há confusão alguma na mente paulina. O que acontece é que Paulo está se referindo aos coríntios quanto à forma. É óbvio que o conteúdo deste evangelho Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a hermenêutica, a interpretação foi recebida. Ele conferenciou com o colégio apostólico o que ele recebeu de Cristo Jesus. E a sua pregação estava em perfeita harmonia com aquilo que os apóstolos pregaram. O apóstolo Paulo não desrespeitou a hermenêutica pública. Ele entendia que o evangelho por ele pregado deveria ser o mesmo evangelho de Pedro e dos outros apóstolos. Então o apóstolo Paulo está se referindo a uma forma. E irmãos, nós estamos aqui no ano 55 depois de Cristo, provavelmente. O apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária. Ele escreve de Éfeso, naquele seu ministério muito bem sucedido na cidade de Éfeso. E a esta altura, portanto, 2 décadas após a morte e ressurreição de Cristo Jesus, a igreja já tem um conteúdo claro, distinto. Um conteúdo inegociável. Um querigma. Uma proclamação clara a respeito do núcleo do evangelho, de pontos que são inegociáveis e que dizem respeito à fé sadia. Se você não crê desta maneira, diz o apóstolo Paulo, você está fora da aliança. E ele diz a respeito deste conteúdo. É interessante, meus irmãos, a carta aos Gálatas. Nós vamos consultar lá, por favor, abra as escrituras. Na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Pois, segundo entendo, a carta de Paulo aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve, provavelmente no ano de 49 depois de Cristo. Então ele diz para os Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, admiro-me
de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então reparem, meus irmãos, que no ano 49, no ano 55, a igreja já sabe o que crê. E tem, claro, como conteúdo a ressurreição de Jesus. O evangelho, obviamente, abrange a ressurreição de Jesus. É preciso crer no coração que Cristo Jesus ressurgiu dos mortos. Essa é a confissão da igreja. E o apóstolo Paulo repete para esses irmãos que o que aconteceu foi segundo as Escrituras. Então, é óbvio que o apóstolo aqui está fazendo alusão a várias passagens bíblicas. Poderemos citar Isaías capítulo 53, que fala a respeito da morte vicária de Jesus. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Morte vicária, substitutiva. Isto foi profetizado no capítulo 53 da profecia de Isaías. Oséias, no capítulo 6, fala a respeito da... Desculpe. Oséias, no capítulo 6, versículo 2, fala a respeito da ressurreição de Jesus. Terceiro dia. E o apóstolo mostra que, para enfatizar de maneira inequívoca a ação poderosa de Deus, Cristo deveria ressurgir no terceiro dia. Para ficar claro, pois se de imediato ele ressurgisse, alguns ainda poderiam duvidar de um truque, imaginando algum tipo de truque da parte da igreja. Se eles já imaginaram com o terceiro dia, imagine se fosse imediatamente, mostrando o poder de Jesus sobre a morte. E tudo isso aconteceu segundo as Escrituras. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que houve o prenúncio messiânico, houve o anúncio messiânico nos evangelhos, o prenúncio no Antigo Testamento, o anúncio no Novo Testamento e a interpretação apostólica através das epístolas do advento messiânico. Todos estes irmãos preveram a vinda do Messias, a sua morte, a sua ressurreição. Os apóstolos deram testemunho a respeito destes fatos históricos que têm relação com a revelação. Por isso o apóstolo Paulo está aqui juntando história e fé. Sem a fé, sem a revelação, não há história, porque a revelação, ela agenda os eventos da história. A história só é o que é, porque está sob o comando de Deus, segundo a sua revelação. De maneira que descrer da revelação é também se perder num labirinto de interpretação equivocada sobre a história. A história tem rumo. E como eu sei disso? Pelo testemunho da revelação. E não há ninguém sobre a face da terra que queira interpretar os fatos da história sem se reportar à transcendência, sem questionar de onde está saindo estes fatos. Ou então é ficar com fato nenhum. Ou então é desacreditar e achar que este mundo é na verdade um carro capotando. Mas é impossível viver assim. O apóstolo então está mostrando que os fatos relacionados à vida de Jesus são condizentes com a revelação, e revelação essa que tem prosseguimento na vida dos apóstolos. E é interessante, irmãos, porque, veja, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus apareceu aos apóstolos, apareceu a outros irmãos. O que está em jogo é que eles viram uma pessoa.
E Paulo mostra que tal foi o seu encontro com Jesus, foi de uma importância tão grande, que alterou, obviamente, a sua própria vida de todos esses que ele cita. Esses irmãos existem, são pessoas que viram Jesus e tiveram suas vidas alteradas. Este é um argumento, meus irmãos, a favor da ressurreição de Cristo, importantíssimo. Porque o que temos antes da ressurreição de Jesus são todos os apóstolos acovardados e negando o rei. Mas eles, ao perceber que a eternidade, como uma tsunami, invadiu a presente era, eles ficaram completamente arrebatados, meus irmãos, não temendo jamais a morte. Ora, você poderia retrucar, mas os muçulmanos também se entregam a favor do islamismo, morrem, explodem bombas, eles mesmos se tornam homens bombas. Mas eles morrem por uma ideia, assim como muitos homens morrem por ideias. Mas os apóstolos, a um grau maior, mais elevado, eles morrem porque viram uma pessoa, que também é uma ideia, a ideia das ideias. Mas eles estiveram com um homem de fato, irmãos, e isso arrebatou as suas vidas. O que Paulo está demonstrando para esses crentes é que há de fato esta alteração prodigiosa da parte de Deus, este encontro glorioso que Ele mesmo é uma evidência de que não há como permanecer de qualquer maneira diante desse Cristo. Veja o apóstolo Paulo, ele era um homem blasfemo, ele diz isso para acentuar o seu ponto. O Evangelho, meus irmãos, é Cristo ressurreto, porque eu estive com Ele e fui mudado por Ele, pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que este é o crer da igreja. Jesus de fato morreu, e se você se lembra das narrativas dos evangelhos, tanto as autoridades dos judeus quanto as autoridades romanas, elas se precaveram de deixar claro que Jesus havia sido morto e enterrado. Eles lacraram a tumba, prevendo inclusive o embuste que talvez os discípulos seriam culpados de dizer que ele dizia que ia ressurgir e agora ele não está mais aí. Então, ele morreu. As pessoas viram. E isso é importantíssimo, ele morreu mesmo. E alguém pode dizer, o túmulo está vazio. Sim. Aí vem os crentes e dizem, o túmulo está vazio. Aí vem os ímpios e dizem, o túmulo está vazio. Pois bem, nós vamos ter que ter fé para as duas explicações. A discussão, meus irmãos, não é se o túmulo está vazio ou não, porque ele está. A questão é qual a interpretação do túmulo vazio. E aí, tanto os historiadores não comprometidos com o Evangelho precisam ter fé. Aliás, uma fé maior do que a nossa. Porque ele fez tudo aquilo, Jesus, e deram um jeito no seu corpo, arrumaram uma mentirada, morreram inclusive por causa disso. Mas nós, meus irmãos, pela graça de Deus, cremos que Jesus não está no túmulo, porque ele disse que ia ressurgir e essa palavra se cumpriu. E pessoas viram Jesus ressurreto. A questão é esta: ou essas pessoas estão mentindo, ou não. Não existe outra opção. É claro que as pessoas que não viram, creram pela graça de Deus. Mas também nós não precisamos ficar preocupados. Pastor, mas como é que o ímpio pode crer se ele não vê? Mas é exatamente isso que a fé faz. Aliás, irmãos, como eu tenho dito em alguma pregação anterior, não me lembro qual, na verdade, todos nós que estamos aqui vivemos 80%, 90% ou até mais na nossa vida através do testemunho. Você, para compreender as reações químicas que acontecem em sua vida, não tem que estudar ou verificar através de um experimento a existência do átomo.
você confia no testemunho que deram a respeito do átomo. Você já viu o átomo? Embora não seja essa a fé salvífica, é preciso fé. E nós temos, meus irmãos, a fé salvífica, que crê em Jesus pelo testemunho da igreja, da pregação. Paulo está mostrando a importância disto. E veja, no versículo de número 11, portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Quer dizer, seria uma coincidência formidável que todos nós tivéssemos a mesma alucinação. Não, nós não estamos fora do bom sentido. Nós estivemos com esse homem, Jesus. E nós estamos falando a respeito desta pessoa, divina humana, que não apenas disse que faria o que fez, mas ressurgiu dando provas claras que ele era que ele ressurgiu dentre os mortos, meus irmãos. É interessante porque nesse grupo de testemunhas a respeito de Jesus, são selecionadas mulheres. Isto é um absurdo. Mas é o absurdo mesmo que torna o fato verdadeiro, porque as mulheres, meus irmãos, não eram tidas por testemunhas no contexto judaico. Mas foram elas, pela graça de Deus, que tiveram o privilégio de ver o Redentor ressurreto. E elas são tomadas nos evangelhos, Deus dando honra a essas mulheres, chamando-as para dar testemunho do que viram. E é tão absurdo ao olhar judaico, que só pode ser verdade que alguém tenha selecionado como testemunha da ressurreição de Jesus, mulheres. Mas há também homens importantes, homens excelentes, arrolados como testemunha do evento, e cuja palavra deve ter peso, com certeza, no contexto judaico. Pessoas do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos. Esses homens são homens honrados, tanto que tomam o corpo de Jesus para ser enterrado num lugar onde nobres são enterrados. Jesus ressurgiu dentre os mortos. Houve, portanto, uma fé recebida, uma fé transmitida, testemunhada pelos apóstolos, testemunhada pelas Escrituras, testemunhado por vários irmãos, alguns deles avessos, como é o caso de Paulo, à mensagem do Evangelho. Testemunho de mulheres, testemunho do Sinédrio, testemunho de líderes. O túmulo está vazio, mas isso não importa, o que importa é a explicação. E a explicação, meus irmãos, é de fato que Jesus cumpriu a sua palavra, é o que Paulo está mostrando a esses crentes. E mais interessante ainda, meus irmãos, que os verbos que Paulo usa ao tratar esse assunto aqui logo nos primeiros versículos, mostram que esta morte de Jesus e ressurreição produziu efeitos contínuos. E é a respeito desses efeitos que Paulo vai tratar mais adiante. Efeitos contínuos. Os verbos gregos estão no perfeito, que indica esta continuidade de ação da parte de Deus, com base no que aconteceu com Cristo. A sua morte produziu efeitos. A sua morte e ressurreição são poderosas, porque são feitas por Deus. É o próprio Deus, meus irmãos, que agiu. E notadamente será a exaltação de Cristo, o ponto de Paulo, o efeito glorioso. A ressurreição é o primeiro capítulo de uma exaltação gloriosa do Redentor. O que isso significa para a nossa vida, meus irmãos? Que nós precisamos continuar seguindo nas pegadas dos apóstolos e crer corretamente. As pessoas hoje na igreja acham que podem crer no evangelho com crença errada. Eu sei, irmãos, que nós somos calvinistas e cremos que Deus pode salvar homens cujos corações estão andando em erro.
Mas isso não quer dizer que, de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra, nós tenhamos que ter em nossos corações pensamentos equivocados quanto à doutrina. Paulo não quer isso para a igreja, nem para os coríntios, nem para nós que lemos hoje a sua palavra. Ele quer que nós sejamos ortodoxos em nossa fé. E depende, claro, a salvação de cada um dos que estão aqui, de crer na ressurreição de Jesus. Há uma ênfase demasiada quanto ao perdão, à expiação da cruz, mas também nós temos que crer na ressurreição. E você e eu que estamos aqui hoje, nós cremos de fato na ressurreição de Jesus? Você pode dizer, eu creio. Ah, sim, mas há alguns testes que você vai ter que fazer, segundo o que Paulo aqui vai ensinar. Nós vamos ver se você de fato crê na ressurreição de Jesus. Não seja apressado em dizer que crê, porque isso não vai virar realidade porque você disse. Então Paulo passa a falar dos efeitos perniciosos. Versículo 12. Ele começa a falar dos efeitos perniciosos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo então faz um exercício glorioso de lógica. Ele reduz ao absurdo o pressuposto ateu dos coríntios. Ah, sim. Então vejamos aqui, vamos levar às últimas consequências este pensamento de vocês. Este pensamento que pressupõe que Deus não tem poder para fazer esses milagres. Então, levando às últimas consequências, o que Paulo faz, meus irmãos, é implodir diante dos olhos dos coríntios a fé. Se essas coisas são assim, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. Então não pode existir proclamação do Evangelho. E portanto não pode existir fé gerada a partir desta proclamação. E se não existe esta fé, não existe a crença em Deus. E portanto Deus é um mentiroso, assim como todos os apóstolos. E não existe esperança. Não existe nenhum tipo de esperança. Veja que o apóstolo Paulo percebe, meus irmãos, como que este pensamento coloca por terra toda a proclamação da igreja. Irmãos, às vezes um pequeno erro doutrinário, alguns graus movidos no leme, levam o navio para muito longe da sua rota. E Paulo faz questão de ajustar, reduzindo ao absurdo as crenças desses coríntios. Paulo então, irmãos, mais uma vez junta fato e valor. O que é fato? A ressurreição de Jesus. O que isso significa? A nossa ressurreição. Como que você pode não crer na ressurreição e crer na ressurreição de Jesus, se uma está atrelada à outra? Cristo venceu a morte pelo poder do Espírito Santo, e os crentes também hão de vencer. Porque um fato, a ressurreição de Jesus, significa o valor, a ressurreição de todos nós.
Não há como você crer na ressurreição de Jesus e descrer da ressurreição dos mortos e vice-versa. E se isso não ocorre, o que há, meus irmãos, é mundanismo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras traduções, os mais miseráveis. Quer dizer, irmãos, que resta ver este mundo como um banho de sangue e cinzas. Uma terra cinzenta, escura, sem propósito algum, onde os homens estão indo de mal a pior no prosseguimento dos dias, e não tem que se interessar por nada nem ninguém neste mundo. Não há significado algum se a esperança se reduz a este mundo. Paulo ainda diz mais. Vamos para Romanos, capítulo de número 4, 25, interpretar o que Paulo diz aqui. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Paulo diz no texto que acabamos de ler, que se Jesus não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, inútil é a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Frase muito importante. Veja só o capítulo 4, versículo 25 de Romanos. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Nós sempre ligamos a ressurreição à transformação, à santificação. Mas as Escrituras conectam a ressurreição também à justificação. Nós sempre pensamos que a justificação se dá prioritariamente pela expiação da cruz, quando Deus impõe sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Sim, é fato. Mas, irmãos, o fato de Jesus ter vencido a morte é a base judicial sobre a qual Deus declara que você e eu somos justos, santos. Então, irmãos, é detonar com todo o sistema da fé, da pura doutrina bíblica, quando os homens descreem nos seus pensamentos e na sua vida, porque fé bíblica diz respeito aos dois aspectos. Não há como você descrer na mente e não viver de conformidade com essa descrença. Por isso que quando alguém chega na igreja e fala, eu creio na ressurreição. Sim, mas nós temos que dar uma olhadinha na vida do indivíduo. Se ele de fato crê na ressurreição, ele tem uma vida ressurreta. Como diz Calvino, o evangelho não é uma doutrina de boca. Por isso, meus queridos irmãos, o que Paulo detecta aqui, na vida dos coríntios, é um espasmo ateísta. Sabe aquele momento em que nós vamos, eu vou pecar ou não vou pecar? Sabe aquele momento em que nós, o pecado mora ao lado, não é? E aí eu vou pecar. Irmãos, isso é bem nítido, porque a Escritura diz que há uma luta entre nós e o Espírito de Deus. Que Deus opera em nós o querer dEle. E não são poucas as vezes que o querer dEle é entristecido pelo nosso querer. E os coríntios estavam, meus irmãos, neste momento de loucura. Isso é incredulidade, irmãos. E Deus não se agrada jamais de pessoas incrédulas. Esses não vão herdar o reino dos céus. Deus abomina as pessoas que descreem do seu ser. Porque, irmãos, Ele é, no sentido humano, digamos assim, Ele é mais verdadeiro do que eu. E se eu sou o que eu sou, é porque Ele é.
pois nele nos movemos e existimos. Eu sou uma neblina, meus irmãos, um vapor, mas em Deus eu existo e me movo. Ele é real, a ressurreição do seu Filho é real, e não crer neste Deus poderoso é incitar a sua ira, irmãos. Por isso, amado, você que está aqui hoje, faça este exame sincero e profundo. Não diga apenas que você crê. Eu sei que você vai dizer isso e você deve dizer. No entanto, é mais do que isso. É fazer um exame e considerar se de fato nós temos vivido de maneira consistente com a crença na ressurreição. Isso diz respeito, como vimos aqui, à nossa justificação. Eu sei que muitos de nós estão aqui talvez com sentimentos de culpa porque pecam contra o Senhor. E você tem que estar mesmo. E é bom que esteja. Mas ao mesmo tempo, quando você pede perdão e continua no seu pecado, quando o pecado ele é mais habitual do que episódico, momentâneo, irmãos, nós não estamos de fato agindo como pessoas justificadas. Veja, o perdão que recebemos de Deus é um perdão completo. Temos que pedir perdão a Ele pelos nossos pecados cometidos agora, embora sendo justificados. Mas não tenha dúvida de que o perdão foi completo. Ele perdoou hoje, ontem e amanhã. Perdoou eternamente. A eficácia da morte de Cristo, meus irmãos, é uma eficácia eterna. Por isso, não nos cabe a negligência, aquela presunção, aquela atitude pretensiosa, arrogante. Eu sou perdoado por Deus. Mas também não nos cabe, meus irmãos, aquela atitude em que você fica o tempo todo falando para as pessoas que é miserável. Eu sei que você é miserável, mas cadê a sua alegria em se sentir, em se perceber perdoado? Ah, irmão, se você não experimenta esta alegria, é porque você ainda não entendeu do que se trata a ressurreição de Jesus. Quando o Senhor saiu da tumba, a voz que ecoou no cosmos a favor da igreja: santos. Em outras palavras, justo juiz declara. Ah, e o Pai sorrindo certamente declarou: justo, justo, justo. E o acusador: calado, calado, calado. O texto prossegue, meus irmãos. Paulo agora vai analisar o efeito positivo, glorioso da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e como que a ressurreição dos crentes está diretamente conectada a um plano muito maior. Paulo abre a tela diante dos coríntios. Vejam, há um plano sendo desenrolado por Deus, em que cada um de nós foi inserido nele. Nós somos coadjuvantes nesta grande história da redenção, cujo primeiro capítulo da restauração completa de todas as coisas é a ressurreição de Jesus. E Paulo mostra que nós estamos unidos a Cristo Jesus. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro,
depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ora, meus irmãos, o que Paulo está mostrando é que há um concerto eterno, e a partir desse concerto eterno celebrado pelas pessoas da divindade, é que a história se desenrola. Portanto, cada um dos capítulos da vida dos crentes tem a ver com este desempenho glorioso de Cristo como mediador do seu povo. É Deus mesmo que quer exaltar o seu Cristo que já reinava antes da encarnação, mas agora há uma dispensação específica, uma economia, um trato específico de Deus, o Pai, em relação ao Filho encarnado. Quando ele toma a natureza humana, ele o coroa, fazendo-o assentar à sua direita. E é Deus mesmo que toma providência, através do seu Espírito Santo enviado, para destruir, desbaratar os inimigos do rei. De sorte, irmãos, que a própria vida de santificação dos crentes, que levará cada um deles seguros até os céus, tem a ver com esta exaltação de Cristo Jesus. Ele é que se exalta acima do seu e do meu pecado, e Ele é que vencerá o meu e o seu pecado. E tal é a sua vitória, meus irmãos, que há um inimigo que ficou para o final. Ele quer esse inimigo, ele quer para o final, porque o gosto vai ser melhor. Como um guerreiro, ele sabe a quem atingir, mas não agora. Eu preciso estrangular este inimigo, este inimigo que fez o Messias chorar. Ele quer ele. Mas Deus, na sua sabedoria, irmãos, deixou aquilo que mais nos machuca. Aquilo que ele usa, o inimigo que ele usa, para nos golpear e produzir Cristo em nós, a morte. Aquele inimigo que ele sabe que nos fere muitíssimo. Quanta dor, irmãos, a morte produz. Você que está aqui hoje, você já experimentou a morte de um ente querido? Quanta saudade, irmãos. Quanta saudade. Calvino perdeu filhos, Calvino perdeu esposa, Calvino teve uma série de doenças, mais de 50. Muitos dos nossos irmãos puritanos, irmãos que colonizaram a Nova Inglaterra, enterraram seus filhos. Famílias grandes, a maioria perdeu seus filhos na mais tenra idade, devido à colonização precária, à dificuldade que eles tinham na Nova Inglaterra. Você tem água encanada? Os puritanos não tinham. Você tem luz? Eles não tinham. Você tem os avanços da medicina hoje? Sim, eles não tinham. Você com dor de dente consegue se livrar dela com facilidade? Eles não tinham, os seus dentes apodreciam na boca. E eles não negaram o Senhor, mas sofreram os duros golpes da morte. E este inimigo, o Senhor deixou por último para produzir em nós, na sabedoria divina, muitas lágrimas, para que Ele mesmo nos enxugasse. Ele deixou este inimigo para produzir em nós
o gosto amargo dos nossos pecados. Mas Ele quer este inimigo. E Paulo aqui então, irmãos, faz várias alusões. É impressionante a mente paulina. Ela despeja a Bíblia. O apóstolo Paulo está se lembrando do Salmo de número 2, do Salmo de número 8, da exaltação de Cristo Jesus. Ele está se lembrando de Daniel capítulo 7, versículo 14, do grande Filho do Homem, o Messias triunfante vencedor. Ele está se lembrando do Salmo 110, do grande batalhador, do grande guerreiro, do grande gladiador de Deus, que vai esmagar a cabeça da serpente e tragar a morte. A vida, como um buraco negro, vai tragar a morte para sempre. O apóstolo Paulo está dizendo: como que vocês podem descrer da ressurreição dos mortos se Deus fez isso com vocês? Através de Cristo. Então ele dá a sequência dos fatos e depois ele vai elaborar isso mais adiante no capítulo 15. Os crentes, meus irmãos, têm essa esperança. Cristo Jesus, Ele possui no seu corpo, o seu corpo é transformado e Ele vai vir. Ele vai vir e nós o veremos como Ele é. E nós seremos como Ele é. Quanta esperança! Então virá o fim. A exaltação do Messias ainda aguarda este capítulo majestoso. Irmãos, efeitos cósmicos. As pessoas que nos ridicularizam, vocês estão aguardando o seu Messias vindo dos céus? Exatamente. Soada a última trombeta, dada a palavra de ordem, Ele aparecerá nos céus. Jesus não virá outra vez aqui, não canta essa bobagem não. Nós é que nos encontraremos com Ele nos ares. E ouviremos da boca dele: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, irmãos, ouvir da boca do Messias, e todas as tribos da terra baterão no peito e saberão que Ele é o Senhor. É claro que eu não vou fazer isso, mas que dá vontade, dá. Ahá! Viu? Eu falei. Mas nessa hora, meus irmãos, nós estaremos lá nas alturas, para as bodas do Cordeiro, e Ele mesmo nos servirá. Com licença, Anderson Baloni, deixa o rei te servir. Ah, irmãos, você que está aqui, que teve o seu ente que partiu, como diz Paulo aos Tessalonicenses, consolai-vos com essas palavras, irmãos. A nossa esperança não pode se reduzir a esta vida. Há muita saudade dentro de nós por aqueles que partiram, porque até Fred Mercury entendeu que há uma continuidade. A vida não pode parar. A vida tem que continuar. E é isso que vai acontecer para com aqueles que creram em Deus e em seu Cristo. Porque Ele assegura que assim acontecerá. Aquele que crê em mim não verá a morte. Que solução! Naqueles momentos em que nós estamos diante do esquife, naqueles momentos de dor, onde a dor nos invade, parece que vai nos matar, meus irmãos. Essas palavras de consolo invadem a nossa alma também, e nos dão esperança de que o encontro será muito em breve. E Paulo então termina esta sua exposição belíssima, meus irmãos. Ele diz lá no versículo de número 28, quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele
que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. É como se ele dissesse: Pai, reina sobre nós. Está tudo feito. E Cristo então, irmãos, este capítulo da exaltação de Cristo tem a ver com cada um de nós que estamos aqui. Então nós fomos incluídos num plano muito maior, não há por que nós nos desesperarmos. Eu sei que dói muito. Mas essa é a esperança que temos nele. E de uma reunião, veja, a fim de que Deus seja tudo em todos, uma comunhão. E aí vem esse versículo 29, você deve estar curioso, né? Quero ver o que o pastor tem a dizer sobre o versículo de número 29. Vamos ler então o último trecho. Paulo passa a encorajar, ele está ainda falando dos efeitos. Mas ele, através desses efeitos que elenca, ele quer encorajar esses irmãos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Pare um pouquinho aqui, eu sei que é um versículo muito complicado, devido à predisposição que nós temos de associar ideias de agora com aquilo que Paulo diz. Então nós nos lembramos dos mórmons, que batizam os vivos para salvar os mortos. Irmãos, eu creio que o apóstolo Paulo, ele está sendo aqui muito simples, muito claro. O contexto anterior e posterior fala desta comunhão, reunião de família. Deus seja tudo em todos. Há um versículo importante, veja, no capítulo 15 ainda nós lemos, quero relê-lo para interpretar o raciocínio de Paulo no versículo de número 29. Veja o versículo 16. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que quando um crente se batiza, a sua expectativa, além, é claro, de estar unido com Cristo, é de ter a esperança de se reencontrar com seus entes queridos. É isso que o versículo quer dizer. Porque na teologia de Paulo não existe salvação nem pelo batismo. Nós não somos salvos pelo batismo, nós somos salvos por Jesus. O batismo expressa uma graça interna. É isso que o sacramento significa. Mas não existe regeneração por batismo na mente do apóstolo Paulo. É óbvio que ele não está falando nada a esse respeito. O que ele está dizendo é que nós, quando nos batizamos, também expressamos esta esperança de reunião. No versículo 30, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então o apóstolo Paulo encoraja os crentes, já os encorajou, demonstrando que a ressurreição de Cristo Jesus, e portanto a esperança na ressurreição deles, lhes dá a esperança de reencontrar com seus entes queridos. Mas também os efeitos da ressurreição de Jesus vêm sobre nós, à medida que nos dá coragem para enfrentar os perigos desta vida. Irmãos, o povo de Deus, segundo aqui Paulo nos fala, é um povo destemido. E isso foi de fato muito claro na vida dos apóstolos. E também é na vida cristã, autêntica, destemor, coragem. Quer dizer, se de fato o Cristo Jesus venceu a morte, por que então eu ainda temo a morte? Tem irmãos aqui que têm medo de acidente de carro. Eu vou dizer vai doer muito. Tem cabimento essas bobagens, irmãos?
Tem uma grande irmã que diz assim: eu prefiro que Deus me leve logo. Não quero ficar doente para dar trabalho para os outros. Mas se Deus quiser, e geralmente Deus pega essas pessoas que dizem isso para morrer minguando, definhando. E a igreja tem que orar: Senhor, leva, porque ela não aguenta mais. Seja a vida, seja a morte, tudo é vosso. Não precisamos temer. Alguns falam: não vou viajar para a França pela Air France. Vai que esse avião cai no meio do mar. Crentes supersticiosos. Irmãos, para vocês terem uma ideia, R.C. Sproul tinha medo de avião. Um gigante da fé reformada tinha medo de voar. Ele tinha outros problemas também. Mas o que Deus aqui nos encoraja pela sua palavra, irmãos, é que nós podemos enfrentar perigos, não provocados por nós, porque aí quebraríamos o mandamento de Deus, mas aqueles que Deus assim se serve para provocar o testemunho vigoroso da igreja. Não temamos, irmãos, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa expectativa. Eu sei que ficamos abalados, não é vergonha ter medo, mas nós temos motivos de sobra para não temer. Paulo faz uma advertência também, mostrando os efeitos da vida cristã sobre a ética, obviamente. Ele diz: se ele enfrentou feras em Éfeso, aqui ele está se referindo às suas perseguições, provavelmente. Se isso tudo, meus irmãos, se detém a esta vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que sobra é mundanismo. E aqui eu me lembro de duas pessoas: o escritor de Eclesiastes e Pablo Picasso. O escritor de Eclesiastes mostra, a partir deste prisma meramente terreno, que falta propósito nessa vida se não houver o olhar para cima. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. E se não há, meus irmãos, este propósito definido por Deus, há uma indiferença quanto à ética, não temos que nos preocupar. E assim foi Pablo Picasso. Na sua estética cubista, ele desfez dos homens e notadamente das mulheres. Condecorado pelo Partido Comunista Francês, e fazendo imagens para Stalin, e a pomba branca que nós falamos da paz, lembra Noé? Não, foi Picasso que fez, sob o comando de Stalin, porque Stalin queria promover a paz. Veja que falta de vergonha na cara. E Picasso colaborou. Picasso, meus irmãos, maltratou as suas mulheres, e duas delas se suicidaram, porque ele as tratava como escravas e as sacrificava para as suas pinturas. Quando nós olhávamos um quadro de Picasso, poderíamos saber se ele alterou a sua paixão ou não. E ele passava por cima das mulheres. Jacqueline não aguentou, mas teve uma mulher mais guerreira, Françoise, que encarou aquele homem que não tinha nenhum respeito pelos homens. E ele foi totalmente coerente, meus irmãos, frequentador de prostíbulo, na sua estética cubista, desvalorizando o real, e também sendo um materialista fiel, e dizia: eu não me importo com o belo, eu não evoluo, eu sou. É isso que é ser coerente, quando a vida humana é reduzida a este plano. Então agora cabe a pergunta: você é Pablo Picasso? Você vive como se não tivesse que prestar contas a ninguém? Pois Pablo Picasso, meus irmãos, temia a morte. Picasso era apavorado com o fato da morte. Como que você vive? Hedonista? Materialista? Estetista? Ou você vive como alguém que realmente admira o belo, admira a matéria criada por Deus,
Mas há algo para além disso tudo, meus irmãos, e é quanto a isto que vamos dar conta, o nosso propósito, significado nesta vida. Se você ainda vive em Cristo, achando que não tem propósito, e muitas vezes lá no escondido do seu coração, você vê que não há sentido algum no que tem vivido, estas horas de ateísmo, meus irmãos, você precisa julgar esta luz da palavra de Paulo, esta luz de advertência, para que nós vivamos neste presente século justa, santa e piedosamente, porque temos um lugar nos céus. Paulo então fecha o seu encorajamento, mostrando os efeitos da morte de Cristo no versículo 33 e 34. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo responsabiliza toda a igreja, para que cada um dos irmãos exortem aqueles que dentre eles estão desviando a fé dos crentes. Paulo faz com que esses irmãos sejam responsabilizados por erros doutrinários no seio da igreja. Irmãos, que esperança gloriosa nós temos para transmitir aos nossos irmãos. Nós não precisamos bancar os perfeitos, porque nós não somos jamais, mas nós podemos, irmãos, ajudar aqueles que estão titubeando, que estão com a sua vida sem significado, sem propósito, e mostrar-lhes que eles têm sim significado e propósito. A vida daqueles que estão em libertinagem, em materialismo, aqueles que estão na luxúria, no fausto, nós podemos mostrar que não há significado em si nestas coisas. Tudo possui um significado sublime a partir da morte e ressurreição de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos.